Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que Deus possa iluminar a semana de todos nós e que a gente possa fazer uma boa reflexão nessa noite de terça-feira. Hoje eu queria falar um pouco sobre a fé, né, e o poder da fé. Ter fé, contrário do que muitas pessoas podem pensar, ter fé não é a mesma coisa que acreditar em Deus, né? A gente tem no deísmo, uma vertente religiosa que acredita em Deus, né? E acredita em um Deus, mas não é um Deus que não espera nada de nós e também que tem como conceito nós não esperarmos nada dele, né? Então, acreditar num Deus sem ter fé. E o conceito da fé cristã, ela passa muito mais por uma confiança em Deus, né? O Jorge Elahart, ele fala que a fé ela tem três filhas, né? Ele tem a esperança, ela tem a segurança e a temperança, né? A fé é a esperança e a confiança, né? A esperança que a gente possa ter algo além, né, do que a matéria, algo além do que as coisas que a gente vê. A confiança que existe algo cuidando da gente, né? Essa inteligência divina, né, causa primária de todas as coisas. E coloca a temperança também, né, que é nos mantermos calmos, nos mantermos longe da ansiedade, né, que a gente possa ter paciência para que a nossa esperança e a nossa confiança ela nos dê essa devolutiva, né? Então, ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê. A gente fala muito sobre Deus, né? E a gente não consegue provar Deus, a gente não consegue ver Deus, né? Naquela concepção de que a gente tem que seja um ser, né? Alguém, né? Aquele velhinho de barba que fica sentado nas nuvens. Então, o conceito de fé, ele é colocado sempre, né, à prova quando a gente fala da fé religiosa, da fé em Deus, né? E temos o nosso caso famoso, né, de São Tomé, que só acreditou vendo, né, e Jesus colocou, né, Jesus falou para Tomé, né, bem-aventurado você que acreditou, né, quando tocou nas chagas, mas bem-aventurados aqueles que acreditaram sem ver. Né? E dentro da doutrina espírita, nós temos esses casos também, né? Então, quem frequenta um centro espírita, né, tanto trabalhadores quanto apenas assistindo às palestras, né, indo nos passes, buscando as aplicações, nós temos então essas pessoas que são médiums, né, que veem o espírito, que ouvem o espírito, que tem algum tipo de mediunidade ostensiva, né, no sentido de uma psicografia, né, ou até numa psicofonia. Então, para essas pessoas, mais comum, né, a fé ou acreditar, porque eles estão vendo. E temos aí também, né, tanto os frequentadores das casas como apenas os simpatizantes da doutrina espírita, pessoas que não são médiums, né, no sentido né, de ver, ouvir e sentir, mas são pessoas comuns que têm fé, que acreditam no que a doutrina espírita diz, né, que faz sentido para ela tudo que a doutrina espírita diz e que ela não precisa, né, que o fenômeno aconteça com ela diretamente
para que ela tenha essa crença, que ela tenha essa fé. E Kardec, né, que é o nosso... que colocou, né, em palavras tudo, né, palavras escritas, tudo que os espíritos trouxeram para a gente, ele era um desses, ele era um São Tomé, né? Ele era alguém que não acreditava, ele era alguém que tinha como principal objetivo no início mostrar que tudo que estava acontecendo era mentira, ou que era coisa da cabeça das pessoas, que tinha algum truque, que tinha algum charlatanismo por trás daquilo. Né? E ele consegue, com isso, né? Com isso ele consegue apenas reforçar a sua fé, a sua própria fé em Deus. Né? Quando os espíritos que ele não consegue mostrar, né, que era algo aqui da Terra, ele percebeu que era algo além, algo que fugia da materialidade que ele conhecia, né? Ele percebeu então que tinha algo além e que esses espíritos traziam as revelações sobre Deus e sobre todas as coisas que a doutrina espírita apresenta para a gente, né? Sobre a vida além da Terra, né? A vida além da materialidade, né? Além da matéria. Então, graças a esse conceito da fé, né? E que a gente tem hoje, né, essa doutrina maravilhosa que nos ensina, que nos consola, que nos ampara, muitas vezes quando a gente tem dificuldade de enfrentar o que a vida nos coloca, né, como dificuldades. E no Evangelho, né, no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem que ela é muito conhecida, muito famosa, né, que vai falar um pouquinho sobre o poder da fé. Eu vou ler ela aqui. Então, quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelho aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo, em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Então aqui demonstra, né, primeiro os demônios, né, quando fala, né, no Evangelho sobre os demônios, são espíritos, né? A gente conhece hoje como espíritos obsessores depois da doutrina espírita, né? São espíritos muitas vezes vingativos, né? Muitas vezes raivosos, né? Com ódio por conta de coisas que nós mesmos fizemos, né? Em outras vidas, né? Ninguém que está nesse mundo de provas e expiações está aqui por ser um anjinho, né? A gente está aqui, todo mundo no mesmo barco, porque a gente tem história, né? A gente tem maldades feitas, a gente tem dívidas a serem resolvidas, né? De outras encarnações. Então, esses espíritos obsessores, né? Nesse caso, ele era um espírito que estava incomodando bastante o menino, e os discípulos, né? Os apóstolos, né? Não conseguiram afastar esse espírito obsessor do menino.
Então Jesus veio e coloca em prova a sua fé, coloca em prova a fé dos apóstolos. E aí, quando a gente pensa nos apóstolos que estavam ali com Jesus todos os dias, né, acordavam juntos, iam dormir juntos, faziam as refeições juntos, caminhavam o dia inteiro, né, e escutavam a palavra diretamente do Mestre, a gente se pergunta, né, onde está a fé deles, né? Por que a fé deles fraquejava? Por que Jesus disse que eles tinham pouca fé, que eles tinham fé menor do que a de um grão de mostarda? Então, assim, a fé, como a gente falou, né, é difícil, é acreditar em algo que a gente não está vendo. E aí fica muitas vezes mais difícil, né, perante as dificuldades que a gente tem na vida. A gente vai enfrentando dificuldades e às vezes injustiças e momentos que a gente sente que parece que está tudo errado e que talvez Deus seja injusto nas coisas que colocam no nosso caminho. E às vezes só nos falta fé. Porque se eu começo a pensar só das coisas da vida, né, pensar somente nas coisas que estão no nosso dia a dia, se eu começo a pensar somente nisso, talvez pareça mesmo, né, na injustiça. Só que a gente tem que olhar para a vida, né, como ela é de verdade. E a nossa vida de espíritos imortais não é essa daqui. A gente tem que lembrar que quando a gente está na escola, a gente não se prepara para aquilo. A gente não está estudando, né, para aplicar dentro da sala de aula. A gente estuda para a verdadeira vida, né, que é a vida fora da escola. Então, o nosso planeta aqui de provas e expiações, o mundo que a gente está encarnado, ele é um mundo de escola, de aprendizado. E o que a gente está aprendendo aqui não é para ser usado somente aqui, é para ser usado fora daqui, na nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então, é para isso que a gente precisa, é nisso que a gente precisa acreditar, é para essa situação que a gente tem que colocar a nossa fé, né? E saber que os momentos de dificuldades que a gente tem aqui, que a gente enfrenta, são momentos de aprendizado para algo além, né? Para aprender, para a gente colocar em prática na nossa vida no plano espiritual, né? E de acordo, né, com o pensamento, né, do Evangelho, do conceito de fé, é importante que a gente tenha na fé, que a fé traga para a gente confiança, né? Que traga confiança para a gente, que a gente possa fazer coisas que a gente duvidaria, né? E isso é colocado na cura, isso é colocado nas dificuldades, nos problemas que parece que não tem resolução, que a gente não consegue resolver. A fé nos auxilia, né? Jesus, ele curava através da fé, né? Ele aplicava os conceitos físicos, né, celulares e magnéticos, mas tudo partia do principal, que era a fé dele, né, que era inabalável, mas também a fé das pessoas que procuravam por essa ajuda. E aqui, né, a gente traz o conceito da montanha, né, que Jesus disse que se tivéssemos fé nós poderíamos mudá-la de lugar. A montanha aqui a gente pode trazer como sendo os desafios, né, da nossa vida, né, barreiras que a gente coloca às vezes, né, questões nas nossas questões morais, né? Tudo que Jesus falava era ensinamento. Então, muitas vezes a gente esquece que tem que partir de nós, né, a nossa mudança, né, que a gente tem que
enfrentar, né, os nossos problemas, nossas dificuldades com fé, mas com vontade de mudar, né? Tem que partir de nós, né? A gente precisa, além de ter a fé, né, da boca para fora, colocar sempre essa fé em prática, né? E parar de resistir, né? A gente coloca muita resistência na nossa mudança, né? A gente começa a pensar, não, pô, mas Jesus disse que tinha que amar o próximo, né, como a nós mesmos. Daí a gente pensa no próximo, não, mas pô, próximo é a família, mas aí, é aquele cara chato lá que trabalha comigo, né? Isso, pô, daí eu não consigo, né? E daí fica pensando, né? Pô, daí eu vou na casa espírita, eles falam tanto de amar o próximo, de não falar mal do outro. E daí pensa, não, mas aquele cara lá é muito difícil e é complicado, eu não consigo mudar. Daí ao invés de a gente tentar mudar, né, mudar a nossa forma de ver as coisas, a forma de a gente colocar em prática os ensinamentos, a gente às vezes acaba abandonando a ida à casa espírita, né? Para de falar com as pessoas que dizem que a gente precisa mudar, né? São caminhos que o nosso cérebro utiliza para sempre dizer que a gente está certo, né? Que o que a gente está fazendo é o correto. Então, se lá estão falando alguma coisa que me incomoda, então ao invés de eu mudar, é mais fácil eu parar de ir lá, né? Então, é nesse sentido que o Evangelho traz, né, o conceito de fé. E percebam que, né, na parábola, né, na passagem do Evangelho, Jesus fala dos discípulos colocando eles, né, em prova de fé, né, dizendo que eles têm pouca fé. E depois, né, no fim da vida de todos eles seguiram, né, no caminho e levando a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus, né, através do mundo conhecido, né, na época. E todos eles faziam as curas, todos eles espantavam os demônios, né? E aí a gente fica pensando o que mudou para que isso acontecesse. E aí volta o pensamento lá para Tomé, né? Tomé que questionou, que duvidou e que Jesus mostrou, né? Através da ressurreição, através dessa demonstração de que existia algo além da matéria, da demonstração de que a vida continua, que a nossa vida não acaba aqui, que tem algo além, né? Isso tudo foi uma demonstração, foi uma prova de fé para os apóstolos, né? E imagino que esse momento tenha sido o momento de virada de chave para que eles não duvidassem mais. Não duvidassem mais do Cristo, não duvidassem mais dos seus ensinamentos, não duvidassem mais de Deus, não duvidassem mais da sua própria capacidade, da sua própria força, da própria energia que nós temos para fazer a mudança na nossa vida, né? Então, espero que a reflexão tenha servido para todos nós, né, como um aprendizado. E na semana que vem estamos de volta. Obrigado a todos e boa noite.